Olá, boa noite. Estamos começando aqui a nossa live sobre adultização infantil e o que isso tem a ver com o excesso e a precocidade de uso de mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Orientando Famílias. Aos novos que estão chegando aqui, prazer. Aos antigos, que eu sei que os nossos alunos estarão aqui em peso. A gente já teve uma aula hoje, sejam muito bem-vindos novamente. A Fabrícia está entrando aí. Fá, seja bem-vinda. A gente vai falar hoje de um tema que está aí, né, sendo super discutido, tanto aqui nas redes sociais, quanto numa questão mais, no âmbito mais jurídico. A gente está ali com o PL 26, 28, 26, 28, né? Para ser votado, para ser votado não, mas para ser, estão colocando em pauta para ser adiantado, que é um projeto de lei que visa proteger os direitos de crianças e adolescentes no ambiente digital. É um projeto importantíssimo, como a Vanessa falou lá no Innovation, em que eu estive com ela, é o ECA Digital. Então, estamos aqui numa semana onde esse tema está sendo muito discutido a partir ali do vídeo do Felca, né, da semana passada. Essas semanas têm sido tão loucas que eu já estou um pouco perdida em relação ao tempo, mas eu acredito que tenha sido semana passada o vídeo do Felca ou na outra semana, mas enfim, é um tema quentinho, importantíssimo, e que eu tenho certeza que vocês vão gostar de discutir aqui com a gente. Então participem, tirem as dúvidas de vocês, coloquem aí os insights, as percepções e as opiniões de vocês. A ideia é que vocês participem aqui, quanto mais vocês participarem, melhor fica a live para vocês. Fabrícia já está entrando para a gente começar a falar um pouquinho sobre... e aí, falando um pouquinho sobre o roteiro da live de hoje, a gente vai falar sobre o que é adultização infantil, o que é, né, de que forma que isso está relacionado ao uso excessivo e precoce de telas, e também falar um pouquinho sobre estratégias, o que a gente pode, né, como a gente pode ajudar os pais, a gente, além de buscar reflexões sobre o tema, de que forma que a gente pode ajudar os pais a repensarem, a refletirem sobre certas escolhas em relação aos seus filhos, tá? Mas a gente só consegue pensar nas estratégias quando a gente pensa de forma crítica sobre o assunto. E a ideia não é não é ir com a onda. A gente não tem que demonizar, né, de telas ou determinadas atitudes ou ações com criança. A gente pode falar aqui, dando um exemplo, sobre maquiagem, né? A gente tem aí, de fato, há um excesso muito produzido por uma cultura disseminada nas redes sociais. Então, vejo meninas com 10, 9 anos passando base para ir para a escola. Não faz o mínimo sentido que uma criança passe base para ir para a escola. Mas a criança sempre, né, as crianças, determinadas meninas, sempre gostaram. Maquiagem sempre foi assim, né, ali um produto de desejo das meninas e das crianças, porque, enfim, elas conseguem admirar aquilo ali no adulto e tá tudo bem que ela brinque um dia ou outro de maquiagem. Então é por isso que eu tô dando esse exemplo para que a gente também não demonize certas questões relacionadas à adultização e que a gente tenha um olhar crítico, mas também ponderado sobre o assunto, que é sempre nosso objetivo e nosso posicionamento aqui na rede. Bom, eu já falei um pouquinho assim sobre o que a gente, né, introduzir aqui o assunto, sobre o que a gente vai falar, o que a gente vai passar aqui ao longo dessa live de hoje. Fiquem à vontade todos vocês aí para participarem também, trazerem suas reflexões sobre o tema, o que vocês forem pensando daqui também do que a gente está falando, certo? Bom, eu acho que é importante a gente primeiro definir, né? Fabrício, a gente adora um conceito, né? O que a gente está chamando de adultização, né? O Felca faz ali né? Ele traz ali uma denúncia importante, e ele traz vários exemplos naquele vídeo e que a gente vai comentar aqui também. Mas a adultização é um processo no qual a criança ela
precocemente é exposta a padrões, a conteúdos, a responsabilidades, né, que pertencem ao mundo adulto. E essa adultização ela pode ser feita de forma efetiva, de forma, né, simbólica na questão da aparência, do comportamento, mas ela também pode ser feita de uma forma mais subjetiva pelas próprias exigências emocionais e sociais da criança. Então, é muito comum a gente falar sobre parentalização, ou seja, são as crianças que ocupam um lugar de responsabilidade dos adultos em determinadas situações. A gente enxerga isso e coloca isso como um sinal de alerta, porque criança precisa ser criança, né? A gente vem aí já há um bom tempo lutando por esses direitos, né? Pelo direito da criança viver esse processo, essa fase do desenvolvimento, viver a infância como criança. E eu acho que esse tema já era um tema discutido por por alguns profissionais, enfim, alguns influenciadores, mas talvez nenhum do tamanho e da exposição que o Felca trouxe, né? Proporcionou. Mas essa já é uma questão que vem sendo discutida há algum tempo, não é novidade. Mas eu acho que está dentro do escopo desse grande movimento de tomada de consciência sobre o uso das tecnologias. Eu gosto de falar que a tecnologia ela está aqui para nos servir, mas por enquanto nós estamos servindo a tecnologia. Eu acho que todos nós fomos pegos assim desprevenidos. Eu não acredito que os pais que expõem as crianças a isso são necessariamente negligentes. Eu acho que talvez não tomaram tanta consciência dos riscos e que agora são chamados a atenção. Então, o próprio Jonathan Haidt fala no livro que nós participamos, colocamos nossos filhos para participar de uma grande experiência sem saber exatamente no que ia dar. E é um pouco disso, né? Eu acho que agora, eu costumo dizer que os pais de agora, né, das crianças pequenas agora estão tendo a oportunidade que os pais de crianças de uma geração um pouco mais velha não tiveram, porque foram, né, participaram da experiência sem saber exatamente no que ia dar. E eu acho que assim, existe todo um movimento agora de levantar essa pauta para que a gente consiga olhar de uma forma crítica e que a gente pare de servir a tecnologia. E eu acho que a questão da IA vem aí para deixar esse campo até um pouco mais complexo, né? Em que maneira que nós serviremos a tecnologia ou que a tecnologia nos servirá. Eu acho que se a gente não pegar essa rédea na mão e começar a conduzir isso me soa um pouco perigoso, principalmente para as crianças e os adolescentes. E eu acho que tem um ponto que tem sido pouco levantado, na minha opinião, em relação aqui à denúncia que foi feita, até essa própria discussão em torno, né? E eu acho importante você abrir com um conceito, porque em tempos de rede social, e a gente faz parte disso, né? A gente está aqui também, então a gente também tá. Nós somos, em alguma medida, também formadoras de opinião, nós não somos influencers, né? A gente não está aqui nesse lugar, a gente não está aqui na condição de blogueira, a gente está aqui com muita, sempre de forma muito cautelosa, transmitindo conhecimento, sendo muito cuidadosa, selecionando muito bem que tipo de informação a gente vai trazer aqui, mas a gente também está trazendo opinião, trazendo informação. E é muito fácil, né, na internet que informação seja confundida com opinião, opinião seja confundida com informação, pseudociência seja confundida com ciência, ciência seja confundida com pseudociência. Então, acho importante a gente abrir com conceitos. Por quê? Porque eu acho que tem esse ponto que tem sido pouco discutido em torno desse vídeo do Felca e de toda essa questão da adultização, que eu ouvi desde que o vídeo foi divulgado, a comoção foi geral, mas algumas pessoas falando, eu não acho que isso seja adultização, eu não acho que. E aí a gente precisa ter muito cuidado com eu não acho que uma dancinha eu não acho que uma foto, eu não acho que uma roupa curta, eu não acho que uma fala é adultização. Gente, claro que se a gente pega um comportamento isolado, se a gente pega uma fala isolada, se a gente pega uma imagem isolada,
isso não vai ter o poder, né? Isso não vai ter a repercussão, isso não vai ter um poder de exposição, ou de vulnerabilizar uma criança, ou de expor uma criança, ou de. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê são pequenas ações cotidianas que não são isoladas, porque elas acontecem em várias casas simultaneamente. E elas são uma mesma imagem, ela pode ser acessada simultaneamente, ou ela pode ser difundida muito rapidamente em muitas casas ao mesmo tempo. Então, é muito diferente do que a gente tinha no passado, quando a gente não tinha internet. Então, a existência da internet, essa possibilidade do que era privado, viralizar da forma que hoje pode viralizar, é que torna a coisa toda muito arriscada e muito perigosa. Então a gente precisa sim dar nome para as coisas, a gente precisa sim separar aquilo que é uma opinião. E eu escutei uma mãe de uma das meninas que, né, ela foi à televisão, a mãe de uma das meninas que era. Eu vou usar essa expressão porque eu acho que é essa palavra mesmo, aliciada aí por um desses influencers, né? Falando, não, eu não vejo problema nenhum, eu acho que ele foi um verdadeiro pai para minha filha, né? E eu autorizei mesmo, eu sou a mãe dela. A gente sabe que a parentalidade, ela dá pra gente direitos ali em relação aos nossos filhos, né? Então, hierarquicamente, a gente tem ali direitos que são privados, né? O Estado não vai entrar aqui na minha casa e, por exemplo, intervir, né? A gente não vive numa ditadura, então o Estado não vai entrar aqui e falar como eu devo necessariamente educar os meus filhos, mas existem limites. E se necessário, o Estado vai intervir para proteger os interesses, sim, os direitos, sim, dos meus filhos, porque esses direitos são soberanos. Quando a gente pensa numa escala de vulnerabilidade, crianças e adolescentes são, sim, mais vulneráveis. E precisam, sim, de uma proteção, de várias camadas de proteção. É por isso que a gente está aqui tendo essa conversa. Porque não é suficiente e não tem sido suficiente. Então, não é sobre achar culpados, que eu acho que é isso que a Fabi também está trazendo. É sobre a gente utilizar todas essas camadas de proteção às quais uma criança e um adolescente têm direito de acessar. Pais, profissionais de saúde, Estado, né, todas essas camadas, porque elas estão se fazendo necessárias. Sim, o próprio ECA, ele define que a responsabilidade de garantia do direito das crianças e adolescentes não é só dos pais, né? Exato. É de toda uma sociedade, de várias camadas. Então, por isso a gente está aqui e acho que foi importantíssima aquela denúncia, porque se os pais não estão fazendo, se os pais não protegem, de fato, outras instâncias precisam entrar nesse lugar. E aí, quando você fala assim, não é uma dancinha, né? Não é um comportamento isolado. De fato, não é um comportamento isolado. Então, se minha filha chega da escola dançando TikTok porque as amigas dançam, eu queria que elas tivessem acesso a isso? Não, até porque ela vem cantando umas músicas que eu fico horrorizada, assim, das meninas cantarem e dançarem. Eu converso com ela que certas músicas são apropriadas, outras não. Algumas eu deixo ela dançar e eu não vou ficar o tempo todo tolhindo ela, mas não é ela que tá no TikTok, não é ela que tá ali. Ela faz uma dancinha que ela mal sabe fazer, porque quando ela vai nas festas, ela é completamente excluída, porque ela não sabe dancinha nenhuma de TikTok. Então, uma ou outra eu deixo ela dançar e tá tudo certo. Né? Eu não acho que, de fato, são esses comportamentos isolados que acho que a gente não precisa enlouquecer. Esse é o Sim. ponto. Mas a gente precisa entender que esse processo de adultização através principalmente das redes sociais, mas YouTube, por exemplo, também é YouTube, jogos. O importante é a gente pensar que isso vai acontecendo em várias camadas. Então, essa criança ela vai tendo acesso a padrões de beleza, padrões estéticos, no joguinho que ela joga no iPad, no vídeo que ela assiste no YouTube, na dança que ela vê da amiguinha, né? Ou no TikTok que ela assiste, no Instagram que ela começa a acessar, entende? Então, assim, isso vem de diferentes formas para uma mesma criança. E isso, quando a gente vai pensar nesse todo, se torna preocupante de fato.
trazendo exemplos aqui, né? A gente já falou aí das maquiagens, estava falando isso sobre maquiagem. Ah, a gente vai impedir agora que as crianças usem maquiagem? Não, gente, não é essa a proposta. Vão ter pessoas malucas aqui dentro dessa rede social falando sobre isso, que agora é proibido maquiagem e tal. Tudo bem, a gente sabe que existem maquiagens que são mais apropriadas para criança, que são menos alergênicas, que tem menos produtos químicos. A gente sabe que tem toda essa preocupação, mas a criança pequena, a menina, ela tem aquele, né, aquela fixação pelo adulto, né? Se ela for uma criança mais vaidosa, ela vai ter aquela necessidade de colocar um cílio, de colocar um batom vermelho, assim, né? Ela vai ter o desejo. Isso não quer dizer que ela não possa brincar de maquiagem um de outro, que ela pode brincar com a maquiagem. Minha filha aqui tem uma bolsinha de maquiagem, tá tudo bem. Ela se maquia ali numa brincadeira. Ela me maqueia, ela se maqueia numa brincadeira. Ela não vai para a escola maquiada. Mas a gente hoje encontra meninas de 9 anos passando base para ir para a escola. A criatura não tem uma mancha no rosto, entendeu? Depois que tiverem manchas, ela vai precisar colocar a base, mas na infância não precisa. E aí, de onde está partindo isso? Que rosto de boneca perfeito é esse que ela precisa ter? De onde está partindo esse senso estético que a gente não via há algumas gerações atrás? São esses questionamentos que a gente precisa fazer. A questão da sensualização, desse padrão de sociabilidade, né? Quantas curtidas eu tive no meu vídeo do YouTube, quantas curtidas eu tive no meu Instagram, né? O envolvimento em conversas, em decisões, em questões que são. E eu acho que isso, eu falo um pouco também, essa falta de filtro, né? E a gente vai falar um pouquinho desse papel do adulto como um filtro, um grande filtro para esse mundo, né? Um filtro da criança para esse mundo adulto. Eu acho que tem muito a ver também com, assim, com essa perda da noção do limite, né? Do senso de autoridade dos pais. Acho que isso se perde a um ponto das crianças agora tomarem decisões ou estarem envolvidas em decisões que não as competem, né? E que trazem ali uma exigência emocional, até porque se você toma uma decisão, você precisa arcar com as consequências, trazem ali eu acho que um peso maior do que ela pode enfrentar. E aí, por isso que a gente está falando, né? A adultização, o problema da adultização é exatamente a exigência emocional, cognitiva, que essa criança ainda não é capaz de entregar e que é exigida a partir de um contato, quando ela é exposta, né, precocemente a certos temas. E até essa questão também de uma preocupação muito precoce com carreira, com o futuro. Uma coisa é a criança falar de profissão desde sempre, né? A criança ela vai demonstrar um interesse, essa conversa vai acontecer muito organicamente nas famílias, né? Algumas mais, outras menos preocupadas. Se a família tem um negócio, se a família já é uma família mais empreendedora, essas conversas naturalmente vão acontecer sobre educação financeira, ok. Mas esses pequenos youtubers, né, falando de criptomoedas, assim, isso é também algo que não é natural, que não é normal e que não é desejável, tá, gente? E que é disfuncional, porque uma criança ela não tem que estar preocupada, pelo menos não nesse nível. Ela precisa entender a importância de estudar, ela precisa desenvolver noção de responsabilidade, né, com o dever de casa, com a matéria, enfim, com a prova, seja lá qual é ali, o que ela faz, quais são os compromissos com o esporte, com os compromissos que ela tem. Mas não sabe, com ser rico, com ter um patrimônio, né, ter um patrimônio X até os 30 anos, ser milionário aos 27, sabe? E esse é um padrão muito, eu acho que aparece muito com os YouTubers, né? Pessoas muito novas ganhando muito dinheiro com a internet, mudando de vida de fato, e que traz esse padrão como objetivo. E eu acho que não só isso, eu acho que isso tem muito a ver também
com o lugar que a criança ocupa hoje na família. A criança ocupa um lugar de um projeto que precisa dar certo. Né? Ela tem um lugar muito mais central do que tinha antes, isso é muito positivo, né? Onde a gente coloca a criança como um lugar de central de cuidado mesmo, de afeto, enfim, nesse sentido é muito importante. Por outro lado, essa criança também é colocada, e aí, obviamente que eu não estou simplificando aqui o fenômeno é muito mais complexo, tem muito mais a ver com todo, né, o nosso sistema econômico, enfim, pensando aqui no nosso padrão do nosso país, né, das Sim. desigualdades, a gente precisa fazer com que as crianças deem certo. Né? Então, essa criança, ela não basta que ela esteja só na escola, ela precisa estar na escola, ela precisa, né, tocar violino, ela precisa tocar piano, ela precisa estudar inglês, ela precisa fazer um esporte, ela precisa fazer tênis, ela, enfim. É toda uma dedicação para que essa criança seja feliz, essa busca eterna pela, né, pela felicidade. Então, acho que esses padrões e esse modo de enxergar essa criança como né, com um futuro brilhante faz com que, primeiro, a gente curta um pouco menos essa infância e as crianças, principalmente, aproveitem menos essa infância e que elas acabem tendo expectativa de desenvolvendo necessidades e se envolvendo com questões que estão muito além do que ela consegue administrar internamente, emocionalmente. E a minha filha, ela tem né, uma característica assim de uma ansiedade muito grande. Ela está pensando sempre lá na frente, né? Isso não é definitivamente incentivado, pelo contrário, isso tem me preocupado cada vez mais, mas ela é assim, ela quer saber qual é a profissão, então ela estuda as profissões, ela sabe o que um zootecnólogo faz, enfim, ela começa a pesquisar a fundo ali as profissões, ela pesquisa a fundo, né, onde ela vai morar e começa a procurar condomínios, enfim. E essa é uma preocupação que eu tenho e que eu vou limitando o máximo que eu posso, conversando o máximo que eu posso. Mas outro dia ela cismou que ela ia ser ginasta de trampolim. E aí só que ela começa, né? Mãe, eu vou ser ginástica de trampolim. Eu li que tem que começar aos 6 anos. Se não começar aos 6 anos, depois meu futuro. É meu futuro. Ela fala, é meu futuro. Eu falei, filha, seu futuro a gente pensa depois. Você tá na sua infância, agora você tem que aproveitar a sua infância. Se você quiser entrar na ginástica de trampolim, porque você gosta, porque você quer saber como é, ótimo. Mas não pensando no seu futuro. Enfim, tenho conversado muito com ela sobre isso. E aí foi muito engraçado que ela tava me perturbando esse dia pra eu botar ela numa escola. Isso era tipo um sábado, à noite. Eu falei, filha, nenhuma escola vai estar aberta agora, esquece isso. Aí a irmã pegou um colchonete, botou no chão, e aí começaram a dar estrelinha. Só que elas nunca fizeram ginástica, elas mal sabem dar estrelinha. E aí minha filha tentou dar uma estrelinha, ela olhou e falou: Nossa, eu não sou boa nisso, não. Mãe, desisti da ginástica de trampolim. Ela, agora eu vou ser, não sei lá, não vou ser, sei lá. Eu falei, eu achei uma ótima profissão, filha, para uma criança. Aí ela, gostei também, mãe, acho que eu vou ser, sei lá. Então, falando um pouco disso, né, de uma preocupação que não cabe a ela ter, né, e que gera ansiedade, e a ansiedade está no topo das consequências possíveis para um processo de adultização. Porque a ansiedade nada mais é do que um sofrimento diante de algo que está lá, que eu não sou capaz de elaborar no meu presente. Exatamente. E aí isso tem tudo a ver com, ou isso é de alguma forma bastante alimentado, isso tem total relação com o excesso de telas não monitorado. Porque se a criança, se o adolescente, ele está nesse ambiente digital, sem uma mediação. E não é. Quando a gente fala de monitoramento, não é só controle de tempo, é controle de conteúdo, é monitoramento real, assim, de acordo com faixa etária, é real, assim, sabe? E aí eu não estou falando também só dos pais, né? A gente precisa ampliar essa discussão para pensar políticas públicas, para pensar políticas institucionais na escola, para pensar muitas outras coisas.
para que essas crianças e adolescentes possam, de fato, ser monitorados e eles não fiquem tão expostos a essa enxurrada de informação sem filtro. Porque isso gera muita. Assim, a gente não sabia. Quando, né, quando a Fabi fala, aí, quando a filha dela fala, né? Aí eu tava lendo, e aí ela consegue ler, porque hoje a informação chega muito mais rapidamente. Então, hoje ela consegue muito rapidamente descobrir o que uma ginasta precisa para alcançar o máximo do desempenho. O que é melhor? Hoje está muito acessível. O que eu preciso para ser um astronauta? O que eu preciso para ser, né? Que eram informações que se eu quisesse buscar há 20 anos atrás, eu teria que perturbar minha mãe para ela ir numa biblioteca, numa banca de jornal, sair de casa, fazer todo um esforço para ir atrás daquela informação que seria muito mais difícil. Então, até eu ficar ansiosa com aquilo, eu já teria desistido. E hoje não. E aí isso fica pesado também para os pais. Fazer esse filtro, barrar esse acesso, também é algo que fica pesado no cotidiano, porque os pais também não estão ali, né, gente, sentado o dia inteiro só de boa, cuidando da educação dos filhos. Tem 3.997 demandas. E esse é o grande desafio disso que a gente está discutindo aqui. Deixa eu ver aqui que tem algum comentário que eu não consegui ler. Ah, sim. A Angélica está colocando que as pessoas só pensam a adultização em relação a sexo. Sim, mas com certeza. É muito mais, muito mais. O fel que ele traz, né? Ele traz, acho que vários graus, assim, de... Ele traz uma gradação, assim, de problemáticas da adultização, né? Ele traz até chegar a um ponto que a gente está falando de exploração, né? De exploração de menor. Mas, de fato, a gente tem que. Eu acho que é importante a gente refletir aqui, enquanto psicólogos, o que mais isso envolve, o que mais a adultização envolve. Porque não envolve só a questão da exposição do corpo, né, do acesso, né, dos pedófilos aos corpos. Isso sim, a gente tem que pensar quem pertence à imagem dessa criança. Né? Será que de fato vale a qualquer custo? E aí é uma questão que passa por essas oportunidades, né? Muitas crianças aí lidando com uma responsabilidade de ser aquela que modifica o padrão financeiro de uma família. Entende? Porque aquele pai, ele só teve a rede social dele só funciona a partir daquela criança. Que eu acho que é um pouco ali do que aconteceu com a Virgínia. A Virgínia, ela tinha ali, né? Ela tinha, obviamente, ela tinha um espaço, ela já tinha um espaço. Ela casa com alguém que tem uma notoriedade, ela ganha um espaço maior. E aí ela tem filhos. E ela começa a ter filhos atrás dos filhos. E chega uma hora que os filhos são muito mais... fazem muito mais diferença do que ela mesma. Então, por exemplo, quando ela viaja, ela faz questão de colocar vídeos dos filhos em casa. Porque se eles não aparecerem, talvez ela não tenha tanto engajamento. Entende? Então, assim, as crianças, elas estão sendo responsáveis, estão sendo colocadas nesse lugar de quem traz o sustento para casa. Olha que loucura! Né? Essas crianças lidam com haters pesadíssimos. Exato. Né? O próprio exemplo do vídeo do Felken, que ele traz aquela menina que fazia vídeos com a mãe no Instagram, que aquilo vai tomando uma proporção porque precisa ganhar dinheiro, precisa ganhar dinheiro, precisa ganhar dinheiro, precisa ganhar dinheiro. Hoje precisa gravar vídeo. Gente, eu duvido que aquela criança se divertia em todos os vídeos. Talvez ela tenha se divertido nos 10 primeiros. Ou um ou outro que trazia uma experiência interessante para ela. Mas na medida em que aquilo ali se torna um trabalho, isso exige da criança muito mais do que ela pode dar. Porque ela deixa de ter algo que é o direito dela, que é o direito a aprender no lúdico, a brincar, a ter tempo livre. Então, as crianças é isso, né? A Fran falou assim, as crianças estão sendo moeda de troca. Tanto para as redes sociais, né? Que elas passam a ser o produto, quanto para algumas famílias. A gente não está falando, obviamente, de uma população enorme, né? Eu acho que o que a gente precisa focar aqui é muito o cuidado que a gente vai ter com os pais nesses processos de adultizações que são quase que
passam despercebidos, sabe? Acho que é nesse ponto que a gente precisa entender e mostrar para os pais qual o papel deles diante dessa criança. Quando eu falei lá no Renovation que falar sobre hierarquia familiar, falar sobre hierarquia dentro de uma família era quase um pecado, mas que eu de fato afirmava que existia uma hierarquia, que existe sim um papel, não uma hierarquia relacionada a poder, mas uma hierarquia relacionada à maturidade. Alguém que está ali no lugar de responsabilidade, que precisa arcar com essa responsabilidade, ainda que passe por cima dos desejos da criança. Porque a gente não está falando de necessidades essenciais. Uma criança ter acesso a um jogo que é inapropriado, ou ter acesso a uma rede social, porque todos os amiguinhos têm, é um sofrimento para ela? É, mas é um sofrimento com base num desejo, não numa necessidade básica. Então, a gente precisa ajudar esses pais, esses adultos, primeiro, a tomarem consciência, a olharem para essas, né, para aquilo que está muito normalizado, com um outro olhar. Então, por exemplo, eu conversei isso com a Fabrícia hoje. Eu ontem fui assinar um contrato do vôlei da minha filha e lá numa das cláusulas tinha que eu estava abrindo mão do direito da imagem da minha filha, inclusive para ser utilizada como marketing de venda. E aí eu questionei, eu falei, olha, não tem depois, né, de tudo que a gente está vendo hoje, não tem por que ter uma cláusula dessa obrigatória. E aí, na mesma hora, eles tiraram, né? Explicaram que é só avisar a Isabela que ela não pode participar das fotos, e ok, ela, minha filha, vai ser um ser diferente dentro do vôlei. Mas, assim, tudo bem ela também participar de uma foto ou outra. A questão é que eu não posso abrir mão totalmente da imagem da minha filha, entende? Quer? Tirou foto? Tirou foto? Pede autorização. Olha, eu posso postar essa foto aqui? Eu acho que é muito melhor do que necessariamente você pedir que os pais abram mão totalmente da imagem, do direito à imagem dos seus filhos. Isso vai totalmente na contramão do que a gente está falando aqui hoje, do que vem se falando e discutindo cada vez mais. Então, para a gente ficar atento naquilo que passa despercebido hoje, que é muito naturalizado. Gente, quando que há 15 anos, 20 anos atrás, ia ter uma cláusula dessa no contrato de uma escolinha de vôlei? É claro que existe ali alguém que faz propaganda nas redes sociais, ok, ótimo. Eu também faço com a minha Sim. imagem. E se tiver que usar a imagem dos nossos alunos, por exemplo, muitas vezes a gente traz os nossos alunos aqui, depoimentos dos nossos alunos, mas a gente vai lá, pede autorização e utiliza essa imagem. Ok, mas a gente está falando de adultos. Então, acho que todo esse processo passa pela conscientização dos pais, pela tomada de consciência dos pais e também em ajudá-los a exercer um papel de responsabilidade e autoridade importante, principalmente quando estamos falando dos riscos ao uso excessivo e precoce de telas, de tecnologia, de redes sociais, tá? Eu acho que é até importante a gente falar assim, quando a gente fala de uso excessivo, o que a gente está falando? A gente precisa pensar a partir talvez de três perspectivas, tá? Então, assim, é tempo de uso, é qualidade de uso e a forma como isso é utilizado. A gente não vai aqui demonizar o uso, mas a gente precisa entender que o tempo de uso, ou o uso ou não, ele vai depender da fase de desenvolvimento da criança. Tá? Então, hoje a gente já tem aí parâmetros importantes definidos, parâmetros em termos de expectativas, né, do ideal, de quando, né, quando que a gente entrega o celular, quanto mais a gente adiar, melhor. Que a gente procure participar de grupos que tenham, né, e que tenham projetos de educação parecido com o de vocês, para que essas crianças não fiquem sozinhas. As escolas aí já começaram, né, com essa lei de proibição do celular, que eu achei maravilhosa. Mas a gente não pode depender disso só. Eu estava assistindo um painel lá no Renovation, que o Ferreirinha, que é o secretário de Educação aqui do município do Rio de Janeiro, ele estava contando que ouviu de uma mãe agradecendo a ele, poxa, graças a Deus que vocês fizeram isso na escola, porque em casa
eu já lavei minhas mãos, eu já perdi a guerra. E aí a gente não pode ouvir isso dos pais. Você perdeu a guerra, levanta e vamos tentar de novo. Pede ajuda, procura ajuda em como fazer. É claro que hoje você monitorar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas monitorar um adolescente que já tem acesso a tudo e que nunca foi monitorado é muito mais difícil do que você começar a utilização de uma, né, de um pré-adolescente ali aos 14 anos, definindo regras claras e o que, que vai ser possível e o que não vai ser possível. Então, fazer isso com alguém que já tem acesso total e que nunca foi monitorado, que já tem acesso a, sei lá, 5 anos, é muito mais difícil, mas é possível. A gente Super. pode fazer isso de forma respeitosa. A gente, inclusive, vai falar muito sobre isso numa aula para os nossos alunos, todos os nossos alunos. Quinta-feira temos uma aula sobre esse assunto, tá? Sobre utilização, tecnologia e de que forma que essa tecnologia tem interferido na relação entre pais e filhos, que é um tema super interessante. Então, nossos alunos que estão aqui, lembrem que na quinta-feira, Quinta-feira. 8 horas, se eu não me engano, né, Sete e Fá? meia. Sete e Sete e meia. meia. 19h30. 7h30 nós temos um encontro marcado aos nossos alunos. E também Inclusive, a gente vai mostrar como que a gente consegue fazer esse resgate, né, digamos assim, dos limites a partir do resgate do vínculo. Né? Então, a partir do resgate do vínculo, a partir do trabalho com a parentalidade consciente. Então, não é uma coisa prescritiva, né? Não é uma coisa de simplesmente vomitar regra ou começar agora a regrar uma coisa que era completamente desregrada, porque não vai funcionar mesmo, né? sim, sem dúvida. A gente vai falar um pouquinho sobre estilos de monitoramento. A gente já tem mapeado aí na ciência quais são os modelos de monitoramento que são mais bem recebidos em determinadas fases do desenvolvimento. Então, tem muita coisa legal nessa aula. E também queria dar um recado aqui aos psicólogos que não são nossos alunos, que estão chegando aí agora. Nós temos aí um retiro já marcado, tá? Deixa eu pegar aqui todas as informações No, sobre esse encontro, no tá? dia 6 de Vai ser setembro. isso, dia 6 de setembro vai ser um dia inteiro ao vivo com a gente, tá? Para você, a gente vai falar sobre, assim, do mais básico e entregar para vocês ferramentas que a gente utiliza ali, como o roteiro da primeira sessão, a aplicação de uma ferramenta que é onde a gente faz todo o diagnóstico da dinâmica familiar. A gente vai entregar uma lista de perguntas reflexivas, como definir prioridades e traçar plano de ação, anamnese estratégica. Então, assim, é um dia onde você vai sair da improvisação de orientação de pais e entender exatamente um modelo bacana para a gente fazer isso e fundamentado na ciência psicológica. Então, dia 6/9, quem quiser participar, é só escrever aqui, ó, embaixo nos comentários a palavra retiro. Então, Tá. quem não é nosso aluno, é só escrever retiro, tá? Para poder se inscrever. Esse é um evento. A gente tem 2 tipos de ingresso. Então, a gente tem um ingresso com acesso ao vivo, mais certificado, e a gente tem um acesso ao vivo, mais apostila, mais gravação durante 7 dias, com um valor, gente, super, super, super acessível. Participem aí, já tô vendo um monte de retiro, retiro, retiro. Doida para conhecer vocês. Sejam muito bem-vindas. E os nossos alunos fiquem atentos, quinta-feira, hoje, essa semana, temos encontro pra caramba, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem que pensar assim, em como refletir com esses pais e como ajudar esses pais a reassumirem esse lugar de monitoramento. Primeiro, que eles entendam a importância, para que eles entendam os riscos e também que eles pensem em maneiras de retomar, para que eles sejam, gente, os pais. Pais precisam agir como filtros do mundo. Se existe aqui uma conversa que é uma conversa imprópria para uma criança, eu vou ou deixar para conversar em um outro momento, ou eu vou pedir para que ela faça, né, que ela vá para algum lugar. Eu vou tomar certas medidas para que ela não tenha acesso a algo que ela não consegue administrar emocionalmente. Eu preciso
servir para esta criança de uma proteção para esse mundo adulto. Então, se a gente for pensar historicamente, antes da Idade Média, essa criança, e a gente vai falar sobre isso no retiro pra caramba, a gente vai falar um pouco desse histórico sobre parentalidade. Essa criança era tida como um mini adulto, ela participava das atividades econômicas da família, né? Ela ia lá, né, trabalhar junto com esses adultos, ela participava das atividades, inclusive de intimidade sexual dos adultos. Isso né, a gente sabe por conta, inclusive, das pinturas da época. E aí, desde então, a gente vem todo um processo histórico de garantir a essa criança o direito de ter um espaço e um tempo de desenvolvimento, porque uma criança ela só se desenvolve com tempo. Ela precisa de tempo, ela precisa de muitas vezes errar e ser estimulada a aprender, para que ela consiga ter um pouco mais de controle emocional, né? Se ela conseguir se regular emocionalmente, que ela consiga se socializar de uma forma integral. Essa criança, para se desenvolver, ela precisa de tempo. E precisa de um ambiente, já diria Winnicott, suficientemente bom. A gente precisa garantir a esta criança um ambiente que seja favorável para o desenvolvimento. Só que isso não tem sido feito com acesso a determinadas mídias, tá? Só que eu acho que os pais ainda estão se dando conta disso. Alguns. Exato. Outros talvez não farão. Exato. E aí o nosso papel, ele é muito crucial, porque eu acho que a gente acaba, a gente pode escolher se a gente vai ser ponte, se a gente, né, se a gente vai conseguir mediar de alguma maneira, enfim, aproximar os pais dessa possibilidade de desenvolver um nível de consciência, de conseguir construir esse ambiente de desenvolvimento, né, mais saudável para esses filhos, ou se a gente vai afastar de fato os pais dessa possibilidade. A gente pode fazer essa escolha, porque se a gente vem com essa postura mais julgadora, mais no nível do sermão, mais no nível da imposição, do pode, não pode, do isso é um absurdo. Gente, isso, assim, ou eles vão ficar se sentindo super culpados, mas na prática não vão estar de fato instrumentalizados para promover alguma mudança, ou eles vão ficar irritadíssimos, né, sentindo que a guerra já está perdida olha, sinceramente, é muito mimimi de psicólogo, né? Na minha casa mando eu sei o que eu tô fazendo e é isso. Sou mãe solo de 3, né? Igual eu escutei recentemente uma mãe que foi me procurar pedindo ajuda, mas ela já chegou se defendendo, né? Eu sou uma mãe solo de 3 e eu não vim aqui para ouvir que eu tenho que tirar meus filhos do videogame. Né? E ela tá certa, ela não foi lá para ouvir isso, porque ouvir isso ela já tá ouvindo de todos os lados. Provavelmente ela foi lá para ser ajudada, para ser instrumentalizada a oferecer algum tipo de cuidado para esses filhos, onde ela possa ir aos poucos substituindo esse acesso ou essa permissividade por alguma outra coisa. E essa outra coisa a gente vai precisar descobrir juntas e vai precisar construir juntas. Sim. E essa outra coisa, ela precisa ser descoberta de fato, né? Porque quando a gente está falando de pais, de crianças de 10 anos, são crianças que já cresceram com essa ferramenta como instrumento de regulação emocional. Exatamente. Como instrumento, como rede de apoio. Eu não estou dizendo que não é, gente. Muitas vezes a televisão é a rede de apoio aqui na minha casa. Sim. Entende? Mas aqui quanto também. maior a tela, melhor. Se minhas filhas, por exemplo, estão jogando videogame, tá ela, o pai, a irmã e a prima, e eles estão ali rindo um com o outro, zoando, né? Se eles estão jogando entre eles e aquilo ali proporciona uma relação entre eles, ela tá melhor do que se ela tivesse no iPad ou no telefone, uma rede social. Sozinha. Entende? Sozinha. Mas a gente precisa ajudar esses pais a descobrirem outras formas de regular as crianças e outras formas
de passar o tempo. Isso não quer dizer que eu preciso estar necessariamente envolvida nisso. Quando elas estão no iPad, que eu falo, não, agora acabou, que elas começam a se desregular emocionalmente, porque obviamente tem ali todo né, uma frustração, porque elas estavam recebendo ali muito prazer rapidamente, porque os jogos dão, né, essa sensação de prazer o tempo todo. E obviamente que quando a gente tira aquilo, tem uma frustração muito grande, e isso inclusive está ligado à dificuldade de regulação emocional na infância de hoje. Mas quando eu faço isso, eu tenho um mantra comigo, que é assim, 20 minutos. Eu preciso aguentar 20 minutos. Eu preciso aguentar 20 minutos. E aí, para que servem esses 20 minutos? Serve para elas exporem a sua frustração, serve para elas se acalmarem, serve para elas olharem para o ambiente e perceberem o que as chama atenção. É um caderno que elas vão pintar, é um jogo que elas vão jogar, é um brinquedo, ou elas vão lá fora na varanda para brincar de skate, entende? Então são 20 minutos que eu preciso para que elas entendam que existe uma outra forma de se relacionar no mundo que não seja através da tecnologia. Então eu acho que muitos desses pais, eles precisam reaprender. Reaprender não, talvez porque essas crianças já cresceram ali desde 1 ano de idade com o iPad, quando sai para jantar, enfim. A gente e aí eu me incluo, tá? A gente já Sim, sim. utiliza essa tecnologia como processo regulatório. Sim. Entende? Então a gente precisa primeiro aprender a equilibrar e a reaprender que existem outras formas dessa criança se divertir, existem outras formas dessa criança passar o tempo, outras formas, inclusive, que serão muito importantes para o desenvolvimento emocional e cognitivo dessa criança. Tá? Então, isso que a Fabrícia falou, eu acho que a gente pode ir finalizando com essa questão, que a gente não pode, de fato, estar num lugar de julgamento e demonizar a utilização desse recurso, tá? Porque isso afasta os pais. A gente precisa compreender, entender que lugar que esse recurso entra, que tamanho que ele tem dentro dessa família, qual o nível de consciência em relação aos riscos, em relação ao que você espera, né? É importante os pais se darem conta de que a gente está permitindo que o mundo externo, que a gente não sabe exatamente quem são, ensine valores e definam valores cruciais para os nossos filhos. Quando, na verdade, as grandes referências deveriam ser os pais. Sim. Sim. Então, a gente ajudar eles a refletir e a escolherem. Nem todos chegarão a um nível de consciência, né, adequado, né, ou dentro de um limiar que a gente acha, né, importante para o desenvolvimento da criança. Mas se a gente tira esses pais de um uso excessivo para um uso um pouco menor, a gente já está, né, tendo um ganho. Então, é pensar que nem todos chegarão no mesmo nível, nem todos chegarão no mesmo nível de consciência, nem todos conseguirão ali dar os limites, porque talvez não vejam tanta importância, mas a gente precisa ajudá-los a minimizar mesmo esses riscos do processo de adultização. Exatamente, exatamente. E o nosso papel como profissionais de saúde é facilitar isso. Não é normatizar, não é aumentar o nível de culpa, né? O nosso papel é facilitar que isso aconteça, é tornar mais leve isso para todos os envolvidos, né? Como é que a gente precisa quebrar a cabeça com isso, né? E na aula de quinta-feira lá para os nossos alunos, a gente quebrou a cabeça por vocês e a gente vai estar dando essa aula na quinta-feira, então estejam lá. Quem ainda não está inscrito, vocês precisam passar o e-mail para receber tudo direitinho. Digita quem é nosso aluno e quer participar da aula de quinta-feira, mesmo que já não esteja mais ativo na formação, é só digitar aqui #TimeAupp que vai receber lá. Alguém da nossa equipe vai entrar em contato para confirmar teu e-mail, tudo direitinho, para você receber as informações. E quem não é nosso aluno, quer participar do retiro com a gente, é só, né? Aí o retiro vai acontecer só em setembro. É só digitar aqui a palavra retiro para receber
também o link de inscrição. Então, é É isso. isso, gente. Vamos lá, pegar os pais, pegar na mão e falar: estamos juntos, vamos juntos nesse caminho de descoberta, estamos todos descobrindo os Todos, todos. perigos, os riscos agora. Então, é claro que a gente parte de um nível não, não de conhecimento técnico, Sim, sim, dos riscos, né? Mas a gente pode se colocar nesse lugar de rede de apoio e de juntos pensarmos em estratégias, e as estratégias não serão necessariamente padronizadas, mas serão a partir, como a Fabrícia falou, a partir do vínculo que se estabelece sim, com essa criança, com esse adolescente, para que a gente pense em possibilidades aí mais de um uso mais saudável. Tá bom, gente? perfeito. Boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Janilde. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que escreveram retiro aí, que estão chegando por agora. E os nossos alunos, um beijo e até quinta-feira. Até Tchau, quinta-feira, para quem Fá. é de quinta-feira. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.